Muito bom dia a todos, e especialmente hoje porque nós estamos fazendo a transmissão ao vivo e estamos aqui só em 4, estão comigo aqui o Felipe, o João Pedro e a Júlia apenas. Como nós já divulgamos no nosso grupo da igreja, grupo do WhatsApp, nós decidimos, por responsabilidade, nesse dia não termos o nosso culto presencial, em função de que várias pessoas da mesma família tiveram contato com pessoas infectadas pelo coronavírus, né? Estão em tratamento. Então a gente decidiu que seria melhor nós não termos esse culto presencial hoje, por uma questão, como eu já disse, de responsabilidade. E hoje nós estamos aqui então num número bastante reduzido e contando com a audiência, né? Com o acesso de boa parte da igreja, se não de toda a igreja, e mais os nossos amigos pelo YouTube. Agradeço então o acesso de vocês, e não é porque nós não temos o culto presencial que nós vamos ficar sem a mensagem da Palavra de Deus. Aquilo que nós sempre fazemos questão de dizer é o ponto alto do culto dominical. A cada semana nós viemos aqui, nos reunimos com a intenção de louvar o Senhor. Nós queremos engrandecer o Senhor pelos seus feitos, pelas suas misericórdias, pela sua ação misericordiosa em nossa vida. Mas nós também queremos, além de expressar o nosso louvor, queremos também conhecer mais o nosso Deus por meio da sua palavra. E é um momento, então, em que a igreja se reúne para exercitar a comunhão e também para aprender, se aprofundar mais no conhecimento de Deus. Não é porque a gente não tem o culto presencial que a gente não vai ter a nossa mensagem nessa manhã. Então, hoje eu trouxe um texto aqui, como eu já anunciei no meu status ali, quem me acompanha ali, ou quem tem o meu contato já sabe, nós vamos ver um texto bastante conhecido de todos. Eu sempre digo isso, né? Porque eu creio que aqueles que estão sempre em contato com a palavra de Deus, várias vezes passam pelos mesmos textos, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é inesgotável e ela sempre traz para nós uma mensagem que fala o nosso coração, e pode falar de várias formas, de formas diferentes, pode nos edificar. Então, Josué, no capítulo 1, versículo 1 a 9, é a nossa mensagem. E antes disso, eu queria, então, dar notícias da mãe. A minha mãe, então, como Dona Nair, como vocês sabem, ela contraiu o Covid-19, ela está no hospital. Ela não está hospitalizada em função de ter contraído o vírus, porque ela poderia fazer o tratamento em casa, ela não teve nenhum agravamento na sua saúde em função do coronavírus, mas em meio aos exames ela foi detectado um problema de rins, e por causa desse problema nos rins, então ela está hospitalizada ali na Ubra, desde de quinta-feira à noite. Ela foi transferida da UPA ali para a Ubra, e ela está em tratamento. Ela está bem, tenho falado com ela todos os dias, a gente tem mantido contato com ela, todos os filhos, né? Tem atendido bastante as nossas ligações. Ela está bem, está consciente, não está sendo apenas medicada e tentando regularizar sua função renal, para que ela receba então a alta e possa fazer o tratamento em casa. Nós vamos passar mais informações assim que a gente tiver melhores informações mais detalhadas.
Mas, por enquanto, eu peço a oração, então, dos irmãos em favor dela. Ela está um pouco ansiosa para voltar para casa. E eu peço, então, que a igreja lembre de orar por ela e peça a Deus que ela se restaure, que a saúde dela seja restaurada e que ela possa voltar para casa, que ela está bastante ansiosa para voltar para casa. E então, peçam a Deus por isso. Nós estamos hoje, então, dia 31 de janeiro de 2021. Hoje é o último dia do primeiro mês do ano, mas nós ainda estamos no início do ano, e todo início do ano me faz lembrar a respeito dos ciclos da nossa vida. A nossa vida, ela acontece em ciclos, né? E todos esses ciclos, eles têm início, meio e fim. E eu creio que é muito importante a gente saber em qual fase da nossa vida nós estamos para a gente entender como a gente pode agir de forma mais adequada. Eu creio que, assim como eu, todos que estão me ouvindo nessa manhã, e todos aqueles que vão ouvir, porque essa mensagem fica gravada também, que todos nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida e nós desejamos deixar boas impressões quando nós chegarmos ao fim da nossa jornada. Nós queremos ter a certeza de que nós fizemos um bom trabalho e de que nós deixamos marcas profundas da nossa passagem por aqui. E muito mais, então, aqueles que querem ser reconhecidos e lembrados como servos de Deus. E se esse é teu objetivo, eu queria te convidar, então, se esse é o teu objetivo de vida, eu te convido, então, a considerar comigo os desafios que nós encontramos nessa passagem, como eu disse, tão conhecida e muitas vezes citada, né, em parte, para animar, para encorajar as pessoas. Eu queria que nós estivéssemos, então, olhando para esse texto e aprendendo com ele algo que realmente seja aplicável à nossa vida e que nos leve a ter uma vida mais significativa e deixarmos marcas mais profundas e um bom testemunho como servos do Senhor. Texto da Palavra de Deus, como eu já anunciei, então, Josué, capítulo 1, versículos de 1 até o 9, vocês podem acompanhar comigo. Diz assim a Palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Antes de nós olharmos mais detalhadamente para cada um desses versículos e os pontos que eu consigo enxergar aqui nesse texto, eu queria convidar todos, então, nesse momento, para nos colocarmos diante de Deus em oração. Simplesmente fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça e vamos pedir ao autor das Escrituras que nos ilumine a mim, me conduza aqui para que eu consiga falar exatamente aquilo que o Espírito Santo pretendia quando revelou e preservou essa palavra, e também para que os ouvintes, vocês que estão aí me ouvindo, recebam essa palavra como vinda do Senhor. Vamos orar então? Senhor, Deus Todo-Poderoso e Criador
e sustentador de todas as coisas. Nós chegamos diante do Senhor nesse domingo, nesse início de domingo, e pedimos ao Senhor que nos abençoe, para que ao examinar a Tua Palavra, nós encontremos nela tudo o que nós precisamos para que Te conheçamos melhor, mais profundamente, e também que pedimos que a Tua Palavra nos desafie e nos tire, Senhor, da nossa comodidade e nos desafie, Senhor, a ter uma vida mais relevante, uma vida mais significativa, e nos ajude, Senhor, a encontrar na própria Palavra os meios pelos quais o Senhor vai nos tornar mais fortes e corajosos e vai nos capacitar a enfrentar os desafios da missão que todos nós temos. Eu te peço que o Senhor me ilumine, me ajude, me capacite, me dirija, para que eu traga nessa manhã e consiga trazer uma mensagem que realmente seja o extrato daquilo que o Senhor quer que chegue ao nosso coração. E eu peço também por aqueles que me ouvem, que me ouçam não como as minhas ideias sendo colocadas aqui, mas aquilo que o Senhor tensionou que chegasse ao coração de cada um. Abençoa essa mensagem e nos ajuda, Senhor, para que ao recebê-la nós sejamos despertados e capacitados a praticá-la. Nos abençoa, mais uma vez eu te peço, nos dirige, nos ilumina, no nome santo de Jesus, por meio do teu Santo Espírito, eu te peço e te agradeço. Amém. Olhando para esse texto, então, eu gostaria de trazer para vocês, a minha mensagem nessa manhã tem 4 pontos, e de maneira propositada eu tentei dar títulos a esses pontos, todos eles com a letra C, para facilitar a nossa memorização. E olhando para esses versículos, do versículo 1 até o versículo 2, os 2 primeiros versículos desse texto, eu vou chamar esses versículos de chamado, porque aqui nós temos exatamente o chamado de Josué. Josué, ele foi chamado para uma missão, e isso fica realmente muito claro para nós quando nós olhamos, simplesmente fazemos aqui a leitura desse texto. Moisés, então, ele era o servo do Senhor, e eu achei muito interessante que Josué é o escritor desse livro, e ele faz questão de começar a escrever, pelo menos ele escreve boa parte desse livro. Nós sabemos que ele não tem como ter escrito o final do livro, porque lá no capítulo 24 ele vai falar da sua morte, então possivelmente um auxiliar de Moisés, mais adiante vai terminar esse livro, mas aqui ele começa a contar o seu chamado, e para falar do chamado de Moisés, nós temos que falar da história, da missão, para falar do chamado de Josué, nós temos que falar um pouco a respeito de Moisés. Moisés, como o texto diz, Moisés, servo do Senhor. Achei muito bonito que Josué tenha escolhido essas palavras, porque é uma honra ser chamado servo do Senhor. E Josué faz questão, então, quando ele diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ele está falando aqui a respeito de um homem que foi um servo do Senhor e teve a sua missão por 40 anos, dos 80 até os 120 anos, Moisés ele serviu ao Senhor. Nós sabemos que a história de Moisés conta que ele é hebreu, ele nasceu no Egito e durante 40 anos ele viveu no palácio do faraó. Ele foi adotado pela filha de faraó e durante 40 anos então ele viveu no palácio. Aos 40 anos de idade ele então tem um contato com os seus irmãos hebreus e, tentando defender os hebreus, ele acaba assassinando um egípcio e, por medo da punição, ele foge para o deserto e no deserto ele vive durante 40 anos e ele está totalmente, aos olhos humanos, acabado para o ministério e realmente ele talvez esteja muito decepcionado nesse seu novo período, ciclo da sua vida. Quando Deus, então, aos 80 anos de idade de Moisés, Deus o chama para uma missão específica e especial. Ele vai ser aquele que vai tirar o povo da opressão do Egito. E nós sabemos que a história conta que ele é vitorioso nisso, ele tira o povo do Egito, mas eles entram no deserto e eles ficam durante 40 anos no deserto. E nós sabemos que Moisés ele foi um homem muito paciente, porque ele teve que conduzir um povo rebelde durante 40 anos.
Moisés, então, aos 120 anos, o texto de Deuteronômio, capítulo 34, diz que ele ainda tinha vigor, ele ainda não era uma pessoa que estava no fim da sua energia, ele ainda tinha vigor, os seus olhos ainda enxergavam bem. Deus levou então Moisés até um alto monte. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele vislumbrou, ele visualizou a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. A vida de Moisés então chegou ao fim, o ministério de Moisés chegou ao fim, e isso me revela que Deus chama quem Ele quer, Ele chama, e Ele não precisa das pessoas para cumprir os seus propósitos, mas Ele dá o privilégio de chamar algumas pessoas para desempenharem missões específicas, e essa é a história de Moisés. Então, a sua vida chega ao fim e os seus olhos viram de longe a terra prometida. Se vocês querem conferir esse trecho, voltando uma página, no capítulo 34 de Deuteronômio, nós temos ali a descrição, a narrativa da morte de Moisés. Ele não teve, Moisés, apesar de ter sido um grande homem, um grande vulto do passado, um grande homem, um grande servo de Deus, ele não teve um grande funeral. Aliás, ele não teve um funeral como normalmente as pessoas têm. Ele não teve uma lápide de mármore, um túmulo luxuoso, mas ele teve a coisa mais preciosa que um crente pode ter, que é a presença, a companhia do Senhor. E ele entrou na vida e na presença do Senhor com aquela sensação, eu creio, de dever cumprido. Ele foi chamado para libertar o povo da opressão do Egito e ele cumpriu a sua missão. Ele teve, mais tarde, a gente tem um relato no Novo Testamento de que Moisés, ele teve o privilégio, a honra de aparecer ao próprio Senhor Jesus na companhia de Elias e diante de Pedro, João e Tiago, para falar a Jesus sobre o fim os últimos dias do ministério terreno de Jesus. E nós temos esse relato em Mateus, no capítulo 17, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e Lucas 9 também, chamado de a transfiguração de Jesus. E Moisés então tem essa honra de vir, e nós sabemos que ele tem a aprovação do seu ministério porque Deus concedeu a ele essa honra de vir instruir a Jesus encarnado a respeito do final do seu ministério. Então, quando nós começamos a ler Josué, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, nós temos aí o início do ministério de Josué, que é o fim do ministério ou da missão de Moisés e o início da missão de Josué. E Josué foi chamado aos 90 anos. Se Moisés foi chamado para nós, aos nossos olhos, ele foi chamado já de forma tardia, aos 80 anos, Josué foi chamado ainda mais tarde, porque ele foi chamado aos 90 e o seu ministério durou até os 110 anos. Nós temos esse relato no final desse livro, no capítulo 24. E eu acho muito interessante, uma outra nota que eu queria fazer em relação a esses dois primeiros versículos, é que Josué, ele demonstra muita humildade, porque quando ele menciona aqui a Moisés, ele diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e isso é uma honra, disse o Senhor a Josué, e ele identifica que Josué seria esse, Josué filho de Num, auxiliar de Moisés. E eu entendo que essa nota que ele faz, citando a Moisés, honrando a Moisés como servo do Senhor, ele não se coloca como um servo do Senhor aqui, ele não se coloca como um líder de Israel, mas ele diz um auxiliar de Moisés. E é uma nota que denota a humildade de Josué. Nós sabemos que no fim da sua vida, no capítulo 24, no versículo 29, nós vamos ver que aqueles que escrevem sobre a morte de Josué vão descrevê-lo de uma forma um pouco diferente dessa. No versículo 29 diz, passado algum tempo, porque eles estavam aqui, tinham tido uma reunião solene, né? No capítulo 24, versículo 15, aquele famoso versículo em que Josué diz, eu e minha família serviremos ao Senhor, ou eu e os de minha casa serviremos ao Senhor. No versículo 29 diz, depois dessa reunião, então, passado algum tempo, Josué, filho de Num, é o mesmo, servo do Senhor, morreu,
tinha 110 anos de idade. E então o status de Josué, agora visto pelos olhos daqueles que observaram a sua missão, seu ministério, eles o colocam também na galeria dos grandes homens de Deus e o chamam servo do Senhor. Os versículos 1 e 2, então, falam sobre o chamado de Josué. E nos versículos 3 a 5, nós encontramos aquilo que eu vou chamar aqui de conquista. Porque Deus descreve nesses versículos 3 até o 5, como que Josué, e garante que Josué vai conquistar a terra prometida, a terra tão sonhada, aquela terra que por muitos anos foi o alvo, o desejo do coração dos israelitas, durante 40 anos, na verdade, e agora eles estão na iminência de entrar e conquistar a terra prometida. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir a sua promessa, como sempre é. O que nós não temos como dizer com segurança e com uma margem de exatidão é quando o Senhor vai cumprir suas promessas. Mas que Ele vai cumprir suas promessas é certo, Ele sempre cumpre, Ele jamais deixa de cumprir as suas promessas. E agora, depois de 40 anos, eles então conseguem olhar que do outro lado do rio está o seu sonho está prestes a ser realizado. E Deus vai usar então Josué para fazer isso. Versículos 3 a 5 diz exatamente assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir, mas Josué vai ter que entrar com o seu exército, atravessar o rio Jordão e entrar com o seu exército e conquistar a terra prometida. O texto diz que do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o mar Mediterrâneo no oeste. Eu não vou entrar aqui na questão geográfica, nem é o meu forte, nem é a minha ideia nessa manhã, não é minha ênfase aqui falar de questões geográficas, mas Deus delimitou. Ele disse: eu estou dando, mas vocês vão ter que entrar e vocês vão conquistar exatamente esses lugares. E eles sabiam muito bem o que eles deveriam fazer. Deus diz mais para Josué, ele diz e dá essa garantia de que realmente eles vão conquistar a terra prometida, porque ele diz: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Josué, agora como líder do povo de Israel, ele tem essa garantia do Senhor de que ninguém vai resistir a Israel. Ainda que eles não fossem um exército numeroso, poderoso, bem armado, o Senhor estava com eles. Deus diz mais, Deus diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. E Deus disse isso porque Josué havia estado também e havia visto como Deus esteve com Moisés. Aliás, Josué e Calebe foram os únicos daquela geração rebelde que entrariam na terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe foram autorizados a entrar na terra prometida. E essa frase, eu creio que ficou muito marcada para Josué na sua mente durante todo o seu ministério. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Que promessa Deus faz para ele aqui, né? E como nós gostaríamos talvez de ouvir Deus falando ao nosso ouvido aqui numa conversa, porque Deus veio a Josué e Deus falou todas essas coisas. Eu nunca te deixarei. Isso quer dizer que até o fim da vida terrena de Josué, Deus estaria com ele. Da mesma forma que Deus foi com Moisés, Deus seria com Josué. E isso deve ter deve ter colocado no coração de Josué um encorajamento muito grande para enfrentar essa missão, que era uma missão difícil. Então nós temos os versículos 1 e 2 que falam sobre o chamado, nós temos os versículos 3 a 5 que falam sobre a conquista. Mas ainda seguindo com a letra C,
nos versículos 6 a 8, eu queria falar também sobre o conselho do Senhor. E conselho naquele sentido que nós usamos a palavra mesmo, né? São conselhos que o Senhor vai dar a Josué para que ele consiga ser exitoso, para que ele consiga ser bem sucedido na sua missão, que é uma missão realmente muito difícil, que deveria trazer muito medo, muito temor para Josué e traria para qualquer um de nós. Os conselhos do Senhor nós encontramos então dos versículos 6 a 8, e diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Seja forte. O primeiro conselho que Deus dá para Josué é: seja forte. E esse conselho era pensando exatamente que ele iria conduzir um povo que não era fácil de se liderar. Os israelitas não eram um povo fácil de liderar. Aliás, nenhum povo é fácil de se liderar. Eles não seguiriam um líder fraco. Por isso Josué precisava se fortalecer, ele precisava ser forte. Os inimigos que eles iriam enfrentar e que ocupavam as cidades que Deus estava entregando para ele, para os israelitas, eles não entregariam a sua terra sem luta. Não seria algo fácil, simplesmente eles não abandonariam a terra com medo dos israelitas. Eles iriam enfrentar, eles construíram as suas casas, lavraram seus campos, fizeram suas plantações, cavaram seus poços, e eles eram apegados também à sua terra. Eles não iriam simplesmente abandonar tudo com medo. Eles eram fortes, eles eram guerreiros, e eles não iriam abandonar tudo e entregar de mão beijada, como a gente costuma dizer. Deus também diz para Josué: seja forte, seja corajoso, porque é preciso coragem para liderar um exército contra outro. Eu fico imaginando, a gente vê nos filmes, né? Eu creio que os filmes tentam retratar de maneira um pouco fiel como que era uma batalha campal. Na antiguidade, exércitos armados de todo e qualquer tipo de espécie de arma, eles se enfrentavam, se degladiavam, e o risco ali, o perigo de morte era real, como é real o perigo de morte numa guerra. Eu fico imaginando quantos de nós que vivem nessa época conseguiriam dormir uma noite antes de uma batalha como essa. E Deus diz para ele, repete para ele, somente no versículo 7, somente seja forte, e acrescenta, e muito corajoso. Josué, nós sabemos que Josué era um guerreiro experiente, aliás, ele era um guerreiro já de 90 anos, mas ainda vigoroso, e ainda assim Deus o anima a ser forte e muito corajoso. Isso porque, certamente, e nós sabemos pelo relato na sequência do livro, que Josué travaria batalhas muito difíceis, muito duras, e a gente pode ler o restante do livro, que eram batalhas duras contra inimigos de fora e até mesmo de dentro. Houve até uma coalizão de 5 reis que, tentando se proteger de Josué, eles fizeram uma coalizão de reinos e uniram seus exércitos para lutar contra Josué. E nós sabemos que Josué saiu vitorioso também dessa batalha. É interessante que o meio que o Senhor dá para Josué, isso deve falar ao nosso coração, é que o meio que o Senhor dá para onde Josué deveria buscar encontrar força e coragem e ser bem-sucedido, pode ser detalhado dessa forma. Obediência à palavra de Deus, ele diz: obedeça a toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Ele diz, fala de permanência na palavra de Deus, ele diz: não se desvie dessa palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Então,
anda reto nesse caminho que Moisés falou para vocês, ou que ele colocou na lei, sob a orientação do próprio Senhor. Ele fala sobre proclamação da palavra, não deixe de falar da palavra, não deixe de falar desse livro da lei. E na meditação da palavra, medita nessa palavra de dia e de noite. A fórmula parece que não mudou, né? E a gente pode ver que a fórmula, o meio, a estratégia que Deus dá para Josué de como ser bem-sucedido na sua carreira, na sua missão, é não se afastar da lei do Senhor. E aquilo que eles tinham nessa época, exatamente, era aquilo que Moisés havia escrito. Talvez eles já tinham o Salmo 90, já tinham, com certeza, porque Moisés escreveu o Salmo 90, mas eles tinham poucas coisas que poderia ser chamado de escritura. Eles tinham o Pentateuco, a lei, e tinham mais o Salmo 90. E Deus diz para Josué: não te afasta deste livro da lei para que tu seja bem-sucedido. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque tudo que tu precisa está aí, escrito, registrado para o teu uso. Então, Josué tem essa possibilidade de ser bem-sucedido na sua missão, simplesmente sendo fiel à palavra de Deus. Os versículos 1 e 2 falam sobre o chamado, os versículos 3 a 5 falam da conquista, ou da promessa, né, da iminência da conquista e da garantia, a certeza que agora eles têm de que a conquista está muito próxima. Os versículos 6 a 8 falam do conselho do Senhor, mas eu ainda queria falar sobre o versículo 9, que fala a respeito da companhia do Senhor. Chamado, conquista, conselho e companhia. E o versículo 9 diz: não fui eu que lhe ordenei. Deus faz essa pergunta, é uma pergunta retórica, nós sabemos que foi Deus que ordenou, e ele diz: não fui eu que lhe ordenei, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A companhia do Senhor, a presença do Senhor, é aquilo que garante o sucesso da nossa jornada. De quem veio a ordem? Do Senhor. Se veio do Senhor, e aqui nós encontramos o Senhor com letras maiúsculas, né? Então aqui está o nome de Deus, o eu sou está te dizendo, está te ordenando. Se o eu sou te dá uma ordem, ou faz um chamado, ou te dá um conselho e garante a sua companhia, é melhor obedecer. É melhor obedecer a esse chamado. Porque Deus, ele não dá ordens como um chefe impiedoso e cruel, que dá uma ordem difícil de ser cumprida e se retira e deixa isso ao encargo do seu servo. Não, Deus vai junto. Deus vai junto na missão que Ele dá para nós. Ele quer cumprir a sua obra através dos seus servos, mas Ele mesmo garante a sua presença e o seu fortalecimento. Ele promete estar junto em qualquer caminho, ainda que seja um vale sombrio de morte, como nós encontramos no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Davi conhecia muito bem essa realidade e escreve isso no Salmo 23. Essa frase é mais uma frase que deve ter vindo muitas vezes à mente de Josué durante o seu ministério. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O versículo 9, então, traz a lembrança da companhia certa do Senhor durante a missão. Que encorajamento nós temos nessas palavras. Que encorajamento Josué tem nessa garantia que o Senhor dá. Chamado, conquista, conselho e companhia. Talvez eu tenha forçado aqui para fixar nessas 3 palavras, essas 4 palavras começando com a letra C, mas eu creio que isso, pelo menos aquilo que eu consigo enxergar nesse texto, é o extrato daquilo que esse texto tem a nos ensinar. Deus fez questão de registrar esses 9 versículos, ou todo esse livro, mas desses 9 versículos eu creio que nós, como igreja, podemos extrair daqui muito ensino, muitos princípios para a nossa vida.
Agora, ao aplicar um texto como esse, um texto do Antigo Testamento, alguns cuidados nós precisamos ter. Nós sabemos que nós vivemos numa dispensação totalmente diferente da época, da dispensação em que Josué viveu. A época em que nós vivemos é totalmente diferente. Esse livro foi escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo, possivelmente 1400 anos antes de Cristo. A cultura era diferente, era uma outra cultura, uma outra realidade, e nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós não vamos ser irresponsáveis de pegar um texto como esse e aplicar de forma direta para a igreja, na dispensação em que nós vivemos, na época em que nós vivemos e na cultura em que nós estamos inseridos. Então, nós vamos tomar alguns princípios, tomando cuidado com essas aplicações diretas. E aí eu vou usar os mesmos pontos que eu já usei, agora trazendo para a realidade da igreja e correndo aqui o risco também de talvez fazer alguma inferência que não vá muito de encontro à nossa realidade, mas eu espero ter tomado os devidos cuidados. E eu gostaria de começar, então, aplicando para a nossa realidade de igreja as questões que estão descritas aqui nos versículos 1 e 2 a respeito de chamado. E existem coisas que são iguais e existem coisas que são diferentes do chamado de Josué para o nosso chamado. Existem coisas que são iguais e podem ser aplicadas direto, mas em relação ao chamado, eu gostaria de dizer que, diferentemente de Josué, que tem um chamado específico pelo seu próprio nome aqui, na igreja todos nós somos chamados, todos nós fomos chamados a cumprir uma missão. Nós somos chamados de forma especial pelo nome para sermos salvos, mas uma vez que nós somos salvos e nós somos parte da igreja de Cristo, servos do Senhor, cada um de nós tem um chamado, aliás, todos nós temos um chamado, e esse chamado, semelhantemente ao chamado de Josué, ele pertence ao Senhor. O Senhor chama quem Ele quer, e o Senhor chama em fases diferentes da vida. Lembra que eu falei? Josué foi chamado aos 90, Moisés foi chamado aos 80, eles cumpriam seu ministério, um até os 110, o outro até os 120 anos, mas nós, em diferentes fases da nossa vida, fomos chamados. E uma vez que nós fomos chamados para a salvação, nós também recebemos um chamado para o ministério. Então, todos os chamados à salvação foram chamados para cumprir uma missão. Uma vez que nós somos chamados, nós iniciamos também uma carreira, mas uma carreira não necessariamente como líderes, mas uma carreira como discípulos do Senhor. As condições do chamado, elas são também soberanamente dadas pelo Senhor. A Bíblia diz no Novo Testamento que há diferentes tipos de ministérios, há diferentes dons, mas o Senhor é o mesmo. Agora, o que não depende do Senhor, mas depende de nós, e nós devemos buscar simplesmente o fortalecimento no Senhor, é em relação à marca que nós queremos deixar nesse mundo. A marca que nós queremos deixar depende de nós. Se ela vai ser uma marca mais profunda ou menos profunda, menos impactante ou mais impactante, depende do nosso empenho. Eu, por exemplo, gostaria muito de ser lembrado daqui a alguns anos, na minha velhice ou depois que eu partir dessa vida para estar com o Senhor, eu gostaria de ser lembrado como um servo do Senhor, como alguém que serviu ao Senhor, alguém que dedicou sua vida a servir o Senhor. Eu não sei qual que é a tua realidade, qual que é o teu objetivo de vida, que marcas vocês querem deixar nesse mundo. Eu gostaria de deixar essa marca de ser lembrado também como um servo do Senhor. Então, todos são chamados, todos somos chamados, o tempo do chamado pertence ao Senhor, mas uma vez que nós somos chamados, nós iniciamos uma carreira como discípulos, as condições são dadas pelo Senhor, mas a marca que nós queremos deixar depende do nosso esforço, da nossa fidelidade. Nós não vamos simplesmente deixar uma marca nesse mundo por sermos frequentadores de igreja. Nós precisamos exercer o ministério que o Senhor nos chamou a desempenhar. Pensando sobre conquista, então, já falei sobre chamado, tentando aplicar para a nossa realidade de igreja. Falando sobre conquista, Josué ele foi chamado a conquistar um território,
uma porção geográfica que Deus já havia prometido, e nós não fomos chamados para conquistar território. E, aliás, a gente tem dito isso, batido muitas vezes nessa tecla, nós nem fomos chamados para conquistar bens nessa vida. Não fomos chamados para acumular bens e para ser bem-sucedidos do ponto de vista humano. É lógico que isso não está excluído, nós devemos sim ser bons profissionais, nós devemos buscar até prosperidade, mas isso não é o foco, isso não é o centro, isso não faz parte do nosso chamado. Deus não nos chamou para sermos ricos, famosos e bem-sucedidos economicamente ou de forma material. Josué, então, foi chamado para conquistar uma porção geográfica, uma terra, a terra prometida. E o nosso chamado é diferente. O nosso chamado, ele é para conduzir almas a Cristo, para ganhar almas. E esse é um privilégio que muitas vezes nós não vemos como privilégio, nós entregamos esse privilégio para aqueles que são pessoas que nós entendemos que foram chamadas especificamente para serem evangelistas. Não, esse privilégio é dado para todos, e todo crente deveria fazer discípulos, porque discípulos fazem outros discípulos. Discípulos fazem discípulos de todas as nações. Essa é uma ordem que não foi dada simplesmente para os apóstolos, mas foi dada para todos os crentes, que nós deveríamos buscar fazer discípulos de todas as nações. Por onde nós passarmos, nós devemos fazer discípulos, nós devemos falar da palavra, nós devemos pregar o Evangelho. Agora, há um assunto que eu gostaria de falar nessa manhã aqui, pensando na questão de conquista, pensando nesse aspecto aqui, que nós encontramos nos versículos 3 a 5, é que pais crentes deveriam investir na vida espiritual dos seus filhos mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes nós não vemos isso e, como eu disse, é muito fácil a gente se perder no meio de tantas coisas e deixar com que as atividades e os desejos do nosso coração nos engulam e a gente acaba negligenciando aquilo que é a coisa mais importante que nós devemos fazer. Pais crentes, eu gostaria que os pais crentes me prestassem bastante atenção nisso que eu vou falar aqui. A conquista que Deus, o chamado que Deus faz para nós, pais crentes, é que nós conquistemos o coração dos nossos filhos, que nós sejamos testemunho para eles e que nós não cessemos de falar da palavra de Deus. Eu não creio que nenhum pai quer ver o seu filho terminar a sua vida se afastando do Senhor e se perdendo eternamente. Então nós deveríamos investir muito mais na vida espiritual dos nossos filhos do que nós investimos em qualquer outra coisa. Às vezes nós queremos ocupar muito a vida dos nossos filhos e nos preocupamos com a carreira, nos preocupamos com o futuro deles, se eles vão estar amparados financeiramente, se eles vão ter um trabalho que seja rentável, se eles vão ter conforto na sua casa, se eles vão se casar com pessoas que são adequadas para elas, mas nós não pensamos naquilo que vem depois dessa vida. Nós nos preocupamos com muitas coisas desse mundo e esquecemos de nos preocupar ou de nos ocupar agora com aquilo que vai acontecer com eles quando eles partirem dessa vida. Josué, ele teria vitória na batalha da conquista da terra prometida. Para nós, o que Deus diz é que nós devemos ter uma vida vitoriosa. Já foi prometido que nós, em Cristo, nós temos muitas bênçãos, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus já nos garantiu que nós entramos e somos herdeiros, entramos na família de Deus e somos herdeiros de Deus por meio de Cristo. Deus nos diz também, assim como Ele diz para Josué, que as nações daquela terra não resistiriam a Ele, de forma diferente, Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão a uma pregação honesta e correta da mensagem do Evangelho. Então as nossas promessas, elas são diferentes daquelas promessas que Deus faz de conquista para Josué. Ele ia conquistar território, nós vamos conquistar almas. Ele não seria resistido pelos outros exércitos inimigos, nós vamos ter vitória sobre o mundo espiritual. Além da salvação que nos foi dada e é garantida, nós também podemos conduzir outras pessoas à salvação, e Deus garante
e isso está garantido em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não terão poder para vencer a igreja, quando a igreja pregar o Evangelho. Quando a igreja prega o Evangelho, vidas são alcançadas e salvas. E essa é a missão da igreja. Mas a igreja não são os outros, a igreja somos nós, sou eu e todos os crentes que estão me ouvindo nesse momento. E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta para a tua reflexão. Qual que é a tua missão nesse mundo? Qual tem sido a tua missão? Teu trabalho, tua carreira, teus estudos? Ou cumprir a missão que o Senhor te deu de proclamar a mensagem do Evangelho? Muitos de nós acabam caindo no erro de avaliar que essa missão foi dada para os pregadores, foi dado para os discipuladores, foi dado para as pessoas que estão envolvidas com o ministério em tempo integral. Mas eu gostaria de dizer para todos que me ouvem, todos os crentes que me ouvem nessa manhã, não existe ministério em tempo integral simplesmente para aqueles que são os que vivem do ministério. Porque nós devemos sim, nós como leigos, mas como conhecedores da palavra de Deus e alvos da misericórdia de Deus, nós temos que pregar a todo tempo, a tempo e fora de tempo, pregar para os nossos filhos, pregar para os nossos colegas, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, e isso nós devemos fazer em tempo integral. Deus faz um chamado para nós. Deus promete também conquistas para nós, diferentes, assim como o chamado de Josué é diferente do nosso, as conquistas que Deus promete são diferentes para nós, mas Deus também tem para nós um conselho, e o conselho, aqui nós podemos literalmente aplicar esse conselho, apenas fazendo algumas exceções, que são na verdade privilégios para nós. Nós podemos aplicar esse conselho do Senhor à vida da igreja nos dias de hoje. O conselho do Senhor para Josué é que ele deveria ser forte e corajoso, e para nós o conselho segue o mesmo: sejamos fortes e corajosos. Líderes fracos não são seguidos por ninguém. Sejamos corajosos, porque o medo, ele impede a ação. Quando nós temos medo, nós ficamos travados, e o medo, na verdade, é falta de confiança. E Deus diz, então, que nós devemos também, à semelhança daquilo que Ele diz para Josué, que nós devemos ser muito corajosos, porque há momentos que exigem muita coragem. E eu quero definir aqui coragem, não como aquilo que a gente entende, né, que coragem é aquela capacidade que tem os valentões, aqueles que enfrentam, que brigam, que não ficam quietos, que protestam, que vão para as ruas. A coragem, na verdade, aqui é confiança no poder extraordinário de Deus. Sabe, Davi, quando aos 17 anos ele enfrentou Golias, um guerreiro experiente, e muitas vezes muito maior do que ele, e muitas vezes mais experimentado na batalha, e ele entendeu que Golias estava afrontando o Deus dos exércitos, o Santo de Israel, e ele se comoveu no seu íntimo e desafiou Golias. Isso é coragem de enfrentar algo, como ele mesmo diz, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. É uma confiança no poder extraordinário de Deus, para vencer uma batalha que na verdade é a batalha de Deus. Assim como Deus então diz para Josué que ele deveria ser forte e corajoso, ele também nos diz onde que nós devemos buscar força e coragem. E novamente, obediência à palavra de Deus. Agora nós não temos só a lei de Moisés, nós temos toda a Bíblia. Nós temos 66 livros que foram escritos, vistoriados, supervisionados pelo Espírito Santo, inspirados e preservados para que chegasse até nós, e nós temos acesso livre, graças a Deus, né? Nós temos no Brasil várias versões da Bíblia, nós temos Bíblia digital, tem vários, nós podemos ouvir
áudios da Bíblia, nós temos muitas fontes que nós podemos buscar a palavra de Deus. Mas nós devemos buscar a palavra de Deus para obedecer a palavra de Deus. Diante de um volume tão grande de material que nós temos, nós não temos desculpas para não conhecermos e não obedecermos a palavra de Deus. Então eu gostaria de dizer, quer buscar ser bem-sucedido na tua caminhada com Deus? Busca a palavra, permanece na palavra, proclama a palavra, medita na palavra de dia e de noite. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha certeza de que tu conheces realmente a palavra de Deus para poder obedecer. Nós não temos desculpa para não lermos todos os dias, temos o privilégio de termos muito acesso, de termos muitos livros escritos. Nós temos acesso a muito mais informações do que Josué. E nós sabemos que Josué foi um homem bem-sucedido espiritualmente, um líder bem-sucedido, e recebeu do Senhor essa aprovação do seu ministério. Nós temos muito mais acesso do que ele. Além dos 66 livros da Bíblia, nós temos também uma grande variedade de livros escritos por grandes homens de Deus, que escreveram suas meditações e que Deus usa também para a nossa edificação. Meditar na palavra de Deus é um privilégio que nós temos em todo o tempo. E ainda falando sobre esse conselho do Senhor, que ele encerra dizendo: só assim você prosperará e só assim você será bem-sucedido. Sucesso, nós precisamos definir essa palavra, porque às vezes nós falamos uma coisa e os nossos ouvintes entendem outra. Sucesso não é nós chegarmos ao fim da nossa vida tendo muita herança para distribuir para os nossos herdeiros. Ser bem-sucedido é o chegar ao fim da jornada e saber que cumpriu o seu ministério, saber que cumpriu a sua missão. E todo crente sabe qual é a sua missão. Para encerrar aqui, nós falamos então do chamado, nós falamos a respeito... Agora me falhou a memória. Da conquista, nós falamos dos conselhos, do conselho de Deus. Por último, e para nos animar diante dos desafios que nós temos também garantida a companhia do Senhor. Assim como ele disse para Josué: não se apavore nem desanime, porque esse é o risco que nós corremos, são os dois riscos que nós corremos, as duas realidades que nós enfrentamos diante de qualquer missão. O texto diz: o Senhor, o seu Deus, estará contigo. Jesus diz para a sua igreja: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A certeza da presença do Senhor torna o crente forte e corajoso. Além do contato diário com Deus, Deus também se manifesta pela sua palavra, e isso enche o nosso coração dessa certeza da presença do Senhor. E aí nós somos fortes e corajosos e podemos enfrentar as dificuldades da vida e da nossa missão. Um exemplo disso são aqueles amigos de Daniel, que no Antigo Testamento, eles, mesmo diante da condenação à fornalha aquecida muitas vezes mais do que o normal, eles confiaram em que valia a pena ser obediente ao Senhor, ainda que isso lhes custasse a vida e sofrimento antes da morte. Quem estava com ele no meio das chamas naquela fornalha? O próprio Senhor, o texto diz para nós. Assim, também, nós podemos crer que o Senhor, em meio às dificuldades, como nós temos visto até mesmo nos nossos tempos, aqueles homens que foram mortos, aqueles cristãos que foram mortos por radicais muçulmanos, a tranquilidade, a serenidade de quem estava na iminência de perder a própria vida apenas por ser cristão. Quantas pessoas morreram, como nós encontramos no final do livro da carta aos Hebreus, que fala que pessoas foram apedrejadas, foram serradas ao meio, foram crucificadas, foram mortas, sofreram, mas eles sabiam que valia a pena e que o Senhor estava com eles. O relato do apedrejamento de Estevão, quando ele olha e vê o Senhor
os céus abertos, ele vê o próprio Senhor, isso o anima a enfrentar aquela morte tão terrível que ele enfrentou. A certeza da companhia do Senhor deve nos encher de coragem. Nós não temos por que ficar apavorados e nem desanimados. Eu queria ainda, para encerrar aqui o meu tempo e essa mensagem, eu queria deixar aqui uma palavra, então, para aqueles que me ouvem nesse momento, mas que ainda não vieram a Cristo e ainda não confiaram nele como Senhor e Salvador da sua alma. Josué é uma sombra de quem Jesus é. E falar aqui de Josué e das suas conquistas, e falar do seu sucesso como servo do Senhor, não quer dizer que Josué é um mediador entre nós e Deus. O único mediador entre nós e Deus, aquele que pode realmente nos dar a salvação, é o Senhor Jesus. Mesmo o melhor crente que tu conhece, ele é só um imitador de Cristo. Eu gostaria então de pedir que aqueles que nos ouvem e que ainda não confiaram no Senhor, ainda não se consideram, não são salvos e não se consideram crentes, não olhem para nós, os crentes, buscando as nossas falhas e os nossos defeitos. Nós não somos como Josué, muitas vezes nós não somos fortes, corajosos, nem somos tão bem-sucedidos como Josué, mas nós estamos tentando. Olha para Jesus, aquele a quem nós estamos tentando imitar. Porque Jesus é aquele que realmente pode te salvar. Só Ele tem o poder de chamar, de escolher e de chamar quem Ele quer salvar, quem Ele quer salvar. E se Ele está te chamando hoje, o meu conselho, e é o conselho da palavra de Deus, renda-se a Ele agora, clame por Cristo, busque o seu perdão, confie que Ele pode te dar a vida eterna e uma nova vida aqui e agora. E um último texto, então, para aqueles que estão conosco, e como eu disse, ainda não confiam no Senhor, ainda não fizeram do Senhor Jesus o seu Senhor e Salvador. Um texto no Evangelho de João, no capítulo 10, os versículos 14 e 15, quando Jesus se apresenta como o bom pastor. Existem muitos pastores por aí, mas só Jesus é o bom pastor. Só Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz no versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só Senhor. Se hoje Deus te chama pelo nome, através dessa mensagem, e tu queres realmente entrar num relacionamento pessoal com Cristo, receba Jesus como o teu bom pastor. Se hoje tu ouves a voz de Jesus te chamando pelo nome, venha a Cristo e seja salvo por Ele, porque só Ele pode te dar a salvação. Eu gostaria então de encerrar com uma oração, e o meu pedido é que a palavra de Deus realmente tenha chegado a vocês, pura, perfeita, e que ela seja capaz de produzir aquilo que o Senhor tenciona que ela produza. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente domingo. Vamos orar e encerrar então o nosso culto nessa manhã. Pai grandioso e Deus todo-poderoso, obrigado, Senhor, por nessa manhã nos permitir acessar de maneira livre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos meios que nós temos de fazer essa mensagem chegar à igreja do Senhor, também aos nossos amigos, nossos contatos e aqueles que estão conosco nessa manhã, ouvindo essa mensagem. Abençoa, Senhor, para que ela chegue realmente ao coração, ela cumpra o seu objetivo e ela conduza os nossos irmãos em Cristo a reverem nesse início de ano
e a colocarem objetivos para a sua vida que levem em consideração a vontade do Senhor e que haja no coração de cada crente o desejo de cumprir sua missão. E eu peço também por aqueles que nos ouvem e que precisam ainda se render aos pés do Senhor. Fala ao coração, Pai, dos nossos amigos, pessoas por quem nós oramos e que nós queremos ver vindo a Cristo e pessoas que nós queremos encontrar na vida eterna. Abençoa, Senhor, para que a Tua palavra seja capaz, e eu sei que ela é capaz. Abençoa, Senhor, para que a Tua palavra chegue ao coração e à mente daqueles que ainda não Te conhecem, e que eles façam de Jesus o seu único e suficiente Salvador, o Senhor das suas almas e o dono das suas vidas. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém.